Antes de começar o vídeo, eu vou logo aqui tomar meu café, que eu já sei que vou ter hater aqui nesse vídeo. Então, só um segundinho. E se eu falasse para vocês que existe uma única palavra ali no Antigo Testamento que ela tem um poder de mudar completamente a forma como a gente interpreta e também lê o Antigo Testamento. Essa palavra, só para vocês terem uma ideia, ela aparece por mais de 2.000 vezes. Essa palavra que eu quero trazer para vocês hoje, um estudo mais aprofundado, é a palavra Elohim. Por mais que eu sei aqui que muitos vão falar que a palavra Elohim é um plural majestoso, mas já temos aqui de fato estudos e comprovações que a palavra Elohim é sim um plural. É a mesma conotação, a mesma ideia que a gente utiliza para querube, para querubim, para seraf, serafim e para Eloa ou Eloá, Elohim. Esse sufixo in aqui no hebraico é justamente o nosso S da língua portuguesa quando a gente quer dizer ali algo no plural. Inclusive, o próprio Antigo Testamento, quando ali alguns indivíduos queriam se tratar ou se referir ali a um ser ou a um único Deus, era justamente a palavra Eloá que aparecia. E quando eles queriam dessa conotação de muito mais seres ou muito mais entidades poderosas, eles utilizavam aqui esse sufixo in, justamente ali dando a entender Elohim justamente no plural. E a ideia que eu quero aqui trazer hoje é justamente esse estudo aprofundado do professor Mauro Biglino. Não sei se vocês conhecem ele, se não conhece, recomendo muito, que é um professor italiano, que ele foi um tradutor ali oficial do Vaticano durante 20 anos. Então é um cara que foda, que de fato ele tem ali credibilidade para a gente poder estudar. E eu quero trazer para vocês hoje duas questões. A primeira é justamente essa palavra Elohim, a gente ter uma ideia ali diferente com os próprios textos bíblicos que nos dá essa ideia de que existem diversos seres ou diversos deuses ali no Antigo Testamento e também a própria questão do Iavé, tá bom? Porque se a gente estuda e a gente se aprofunda um pouco mais nessa literatura ali do Antigo Testamento, a gente vê que a Bíblia que chegou para a gente no latim, a Bíblia ali traduzida é completamente diferente, a ideia de texto é completamente diferente, e que o próprio Iavé, quando a gente começa a estudar, ele parece muito mais um ser ali de carne e osso, aqui como eu e você, do que necessariamente um Deus poderoso. E a minha ideia é justamente trazer essas percepções até para a gente conseguir ali ter um entendimento um pouco mais aprofundado. E depois eu quero trazer um outro vídeo aqui para vocês, justamente também trazendo essa ideia de que anjos, na literatura aqui do professor Mauro Biglino, na verdade seriam ali tecnologias avançadas e não necessariamente a forma de anjo como a gente conhece, mas esse é um papo aqui para o segundo vídeo dessa série das traduções aqui do professor Mauro Biglino, tá bem? Então, se você já gosta desse tipo de assunto, já sabe, já deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal até para poder me ajudar aqui a chegar aos 700 inscritos até o final desse mês de fevereiro, tá bem, meus amigos? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. O Salmo 82 é provavelmente o texto mais revelador sobre a natureza desses Elohim. Lá está escrito que Elohim está de pé na Assembleia de El, julgando no meio dos outros Elohim. Já de início a gente consegue enxergar essa pluralidade, há um conselho, há uma assembleia. O versículo 6 diz exatamente o seguinte: Eu disse, vós sois Elohim, todos vós filhos do Altíssimo. Então, claramente a gente percebe aqui os pronomes plurais, vós sois, todos vós, e isso não deixa margem aqui para nenhuma outra leitura. O versículo 7 é talvez a afirmação mais reveladora aqui de todo o Antigo Testamento sobre a natureza aqui desses seres. O texto diz: Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes caireis. Então os Elohims, eles morrem, eles não são eternos. Vivem muito provavelmente aqui do que nós humanos, mas eles têm fim, são também mortais. Isso já deveria aqui, ao meu ver, encerrar qualquer tentativa de equiparar Elohim ao Deus eterno, onipotente e transcendental aqui das teologias. Mas há muito mais questões. A própria estrutura aqui de poder que a Bíblia descreve mostra que os Elohims, eles operavam dentro de uma hierarquia territorial muito bem definida, por sinal. Em Deuteronômio, por exemplo, 32, versículo 8 e 9, está descrito como funciona essa organização.
distribuição. A gente tem ali Elion, que significa literalmente aquele que está acima, é o comandante, o superior. Ele distribui ali as nações e ele fixou justamente ali a terra de Israel para Yahvé, que segundo algumas traduções aqui, essa região é uma região deserta, numa desolação ali vazia, não era um território principal, não era posição aqui de prestígio, por exemplo. O texto não diz que Yahvé escolheu Israel, diz que Israel lhe foi atribuído, designado, a uma autoridade acima dele, justamente fazendo essa distribuição. Isso está escrito ali, disponível para qualquer pessoa que leia o hebraico ou consulte as traduções que não estejam aqui comprometidas com essa agenda monoteísta. O mais interessante é que essa mesma estrutura aparece, por exemplo, em Platão. Ele descreve os Teoi recebendo territórios após uma divisão, povoando ali seus distritos, cuidando ali de seus rebanhos humanos, de acordo com seus próprios critérios. A semelhança não é, ao meu ver aqui, meramente acidental. São culturas diferentes descrevendo o mesmo sistema, a administração territorial dividida entre múltiplos governantes ali poderosos. E o mais interessante é que a maioria das pessoas, por não quererem encarar aqui a verdade bíblica, começa aqui a interpretar isso como se fosse uma linguagem poética para poder ali descrever alguma questão espiritual. É até entendível, até porque de fato a humanidade ela foi doutrinada ali, treinada a vida inteira, justamente para poder ler a Bíblia aqui dessa forma. Mas o problema é que essa narrativa ela cai por terra porque tem algumas passagens ali na própria Bíblia que elas são físicas demais, são concretas demais, específicas demais para poder ser apenas alguma metáfora. Por exemplo, a gente vai voltar em Gênesis ali 18, que é justamente a história de Abraão. Abraão, ele está ali sentado na sua tenda, quando de repente ele enxerga ali três homens. E Abraão ali se aproxima desses três homens, e o engraçado é que o texto hebraico ele não utiliza nenhuma palavra mística ou espiritual, celestial, para poder descrever esses homens. A palavra que está lá no texto original é Anahim ou Anashim, que é justamente o plural de Ish, que significa ali homem. Então são três homens. Muito bom. Avançando um pouco mais aqui na história, Abraão, ele vai até esses três homens ali, se curva a eles, cumprimenta e convida justamente esses três homens para poder entrarem ali na sua tenda. E a história aqui fica muito interessante, porque quando Abraão vai até esses homens e convida eles para poder entrarem ali na sua tenda, Abraão começa a fazer aqui algumas coisas. Primeiro, Abraão oferece água para que esses três homens ali consigam lavar os seus pés, que muito provavelmente possa estar sujo ali de poeira, de lama, alguma questão ali do deserto. E, segundo também Abraão, pede para que eles se sentem e descansem, porque muito provavelmente eles estavam ali cansados de toda essa caminhada ali do deserto. E o terceiro ponto mais interessante é que Abraão pede ali para Sara, a sua cônjuge, para poder fazer um pão, fazer leite, fazer comida, enquanto Abraão ali ele vai matar um bezerro, justamente para poder preparar um almoço para esses três homens. E aqui o texto fica muito interessante porque no versículo 13 ele revela que um desses três homens que estão ali sentados, comendo com Abraão, suando, que estava com os pés sujos, era justamente Yahvé. O mesmo Yahvé que as teologias definem como Deus Todo-Poderoso, Onipresente e Transcendente. E aqui ele está justamente com Abraão tendo que lavar os seus pés, cansado de uma caminhada ali muito provavelmente longa do deserto e tendo que se alimentar de pão, bebendo leite e comendo a carne ali que Abraão ele fez matando o bezerro. E aqui a gente começa justamente a se perguntar sobre isso. Por que diabos ali um ser todo-poderoso teria a necessidade de descansar e de comer carne e beber leite junto com Abraão e sua esposa? E a história ela não para por aí, ela fica muito mais interessante. Dois desses três homens, que muito provavelmente esses dois homens não eram mais aqui Yahvé, eles vão embora ali em direção a Sodoma. E aqui o texto faz uma coisa muito curiosa, começa a chamar esses homens de Malaquim. Nossas Bíblias traduzem isso como anjos. Imediatamente a gente pensa em seres aqui com luz e com asas, aquele estereótipo de anjo que a gente já conhece.
Mas Malaquim, ele tem um significado que apenas quer dizer mensageiro, como se fosse não, sendo uma função, um trabalho. É como chamar, por exemplo, alguém de entregador, não diz nada sobre a natureza da pessoa. Então, esses dois homens ali chegam até Sodoma e vão até Ló, que é justamente o sobrinho de Abraão. E Ló corre até eles ali e insiste para que eles entrem ali na sua casa, oferecendo também ali comida. E o texto bíblico diz que esses homens então comem ali também com Ló. Então, horas atrás eles estavam almoçando com Abraão e horas depois eles estavam ali jantando junto com Ló. E o texto continua dizendo que os moradores ali de Sodoma veem esses dois homens ali como visitante e tentam de alguma forma capturá-los. Eles cercam toda a casa de Ló. Então, esses homens puxam ali Ló para dentro e utilizam ali algum tipo de tecnologia que causa cegueira, por exemplo, naqueles homens, na multidão, que a multidão não consegue enxergar nem a porta. É como se fosse um flash, por exemplo, de um celular que deixa ali a visão um pouco turva, sem enxergar direito, né? Então a gente começa a verificar que acaba não sendo um milagre divino. Justamente ali talvez seja um equipamento de defesa, onde faz o total sentido se a gente for pegar justamente essa questão de que esses homens eram físicos, como eu aqui, vocês, operando em território ali muito potencialmente hostil e que precisavam de alguma forma ali de defesa. E também tem outro detalhe muito interessante que muita gente ignora. No Gênesis 32, Jacó ele encontra um acampamento, justamente os acampamentos aqui dos Elohim. Não é uma aparição mística, é um acampamento com barracas, estrutura, gente indo, gente vindo. Os manuscritos, por exemplo, do Mar Morto, justamente aqueles textos antigos encontrados, mencionam diretamente justamente esses acampamentos dos Elohim, sendo ali plural, vários acampamentos espalhados. Acampamentos têm logística, precisa de água, comida, lugar para dormir, organização. São necessidades que seres puramente espirituais não teriam, isso fica muito evidente. Mas são exatamente as necessidades de uma operação militar ou científica funcionando ali longe da sua base principal. E aqui vem talvez a prova mais direta de que os Elohims eram biologicamente compatíveis com os humanos. O Gênesis 6 diz que os filhos dos Elohim viram que as mulheres humanas eram bonitas ali e pegaram elas para si, tiveram ali relacionamentos e nasceram os filhos ali dessas uniões. Isso não é possível entre espírito e carne, não dá para poder cruzar geneticamente duas coisas que existem em planos completamente diferentes de realidade, mas dá para cruzar justamente duas espécies biológicas que são parecidas o suficiente. E quando a gente começa a juntar tudo isso, faz o completo sentido. Eles andam, eles se cansam, comem 2 vezes por dia, precisam de equipamentos para poder se defenderem, montam ali acampamentos com infraestrutura, podem ter filhos com humanas. Não tem como escapar. Os Eloís eram físicos, tinham corpos, sangue, DNA. Viviam muito mais tempo do que a gente, isso é verdade, provavelmente séculos ou até milênios, mas não eram imortais. O Salmo 82 deixa isso muito claro. Todavia, como homens, morrereis. Não são deuses espirituais, são seres biologicamente avançados. E tem um outro detalhe também muito interessante que a Bíblia ela não esconde, ela deixa muito evidente, que é justamente sobre a organização aqui desses Elohim. No topo dessa organização, no topo dessa cadeia de comando, se assim podemos falar, meus amigos, está aqui justamente Elion. Elion, a palavra, ela é traduzida como Altíssimo, que pode ali parecer super religioso e grandioso. Mas, na verdade, Elion em hebraico, ali, original, significa literalmente o que está acima, ou o superior. É um termo de hierarquia, não tem nada a ver aqui com divindade. É como chamar, por exemplo, alguém de chefe ou comandante. Indica justamente ali uma posição e não uma natureza. E Elion, ele distribuía justamente as terras. E a gente pode ver isso claramente em Deuteronômio 32, primeiro versículo 8, que diz exatamente o seguinte: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão um dos outros,
Compôs os termos dos povos, conforme ao número dos filhos de Israel. E o versículo 9: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda de sua herança. E quando a gente vê justamente essa questão do Altíssimo, ele ser ali tratado como Elion, como está no texto, e Elion distribui justamente a porção para o Senhor justamente aparece como Yahvé. Então a gente consegue justamente ali ver que Elion, que é o topo da cadeia, ele distribuindo a porção de Yahvé, justamente ali Jacó, sendo ali a sua herança. Então, nitidamente, a gente vê ali que Yahvé, que aparece depois e que a gente conhece hoje como Deus bíblico, ele não é de fato ali o comandante superior. E inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal justamente trazendo a ideia de como o próprio Yahvé, ele se tornou aqui o Deus do Antigo Testamento de forma unificada. Eu vou deixar esse vídeo aqui acima no card para vocês verem depois. Mas nitidamente a gente vê ali que Yahvé, na verdade, é um Elohim menor, que existe ali justamente El, que é justamente o Elohim maior, onde faz essa distribuição. E também tem um outro detalhe: abaixo dos Elohims principais, como Yahvé, e também abaixo de Elion, a gente também tem aqui os intermediários. Como a gente viu anteriormente, a gente tem os Malaquim, que era justamente ali os mensageiros ou os executores. Eles seguiam os Elohims superiores, organizavam ali os acampamentos, faziam o contato com as populações locais e também entregavam as ordens. Era justamente ali uma estrutura muito bem definida. E a gente também tem uma outra camada que aqui a gente pode encontrar lá no Gênesis, que é justamente sobre os Néfilis, que os Néfilis, por exemplo, são descritos ali como tendo altura gigantesca e 6 dedos em cada membro. O livro de Samuel, por exemplo, menciona alguns desses gigantes de 6 dedos lutando ali nas fileiras dos filisteus. Eles eram, obviamente, fisicamente distintos, claramente não eram humanos ali normais, mas também não eram aqui tratados como divinos, era apenas ali uma subcategoria. E quando a gente tira toda essa visão teológica, a gente lê aqui sem aquele filtro religioso, a gente consegue perceber nitidamente o motivo que os Elohims ele tinha aqui essas organizações, ou justamente porque eles queriam controlar ali a população. E a gente encontra isso muito bem descrito ali no Deuteronômio 32, versículo 17, que diz que eles se moviam ali em busca de terras e populações que o servissem. Não tem nada a ver sobre salvar a alma ou algum tipo de revelação aqui espiritual. Era apenas sobre controle, era sobre ter bases operacionais funcionando em diferentes regiões, era justamente sobre ter acesso a recursos e a mão de obra. Eles transmitiam conhecimento como agricultura mais eficiente, como trabalhar metais, ou até mesmo como construir aqui estruturas que duravam muito mais tempos, e principalmente sobre os ciclos aqui do céu, justamente para poder prever aqui as estações. Mas esse tipo de conhecimento que os Elohims passavam era apenas para poder manter essa população muito mais produtiva e organizada. Não tem nada a ver aqui de revelação mística. A gente pode colocar isso como algum tipo de treinamento prático. Eles criavam aqui também classes privilegiadas entre humanos, como a gente pode ver em toda a Bíblia, como reis, sacerdotes, escribas, gente que tinha acesso a certos conhecimentos e ferramentas que a massa ali não tinha. Isso criava uma estrutura de poder muito bem definida que se mantinha ali sozinha, mesmo quando os Eloís eles não estavam fisicamente presentes. Era administração eficiente através ali dos intermediários locais. Basicamente, meus amigos, o que a Bíblia descreve, quando você tira justamente essa questão teológica, essa visão ali da igreja, é uma operação de colonização, é a chegada de seres, estabelecimento de bases, divisão territorial, uso de recursos locais que existiam e existem na Terra, treinamento ali de administradores nativos. É o manual básico de qualquer civilização avançada que chega no lugar menos desenvolvido. E a gente pode ver isso aqui no nosso mundo atual. Sempre onde tem ali um país, uma civilização muito mais avançada, que chega em um outro país que não tem um conhecimento tão avançado, a gente pode justamente ver essa questão aqui do mais forte sempre querer vencer o mais fraco. E aqui, meus irmãos, nos restam aqui apenas duas questões. Ou
a primeira, a gente de fato coloca isso como algo etérico, algo ali espiritual, que os tradutores, escritores ali da Bíblia não souberam traduzir direito, ou a gente de fato aqui torna a espiritualidade um pouco mais adulta e tenta estudar aqui essa questão bíblica muito mais literal do que algo etérico. Então vocês podem ali olhar a própria Bíblia de vocês, texto por texto, versículo por versículo, e vocês tirarem a própria conclusão. Mas eu tenho certeza que essas interpretações aqui do professor Mauro Biglino traz muita informação e também tem muita coerência, até porque se a gente for analisar, é muito suspeito, é muito estranho um Deus que precisa andar, lavar os pés e principalmente ali comer uma bela de uma vitela, uma bela de uma carne. Então, deixa aqui nos comentários se vocês já tinham conhecimento desses textos, se vocês já tinham analisado esses textos dessa forma também. Deixa aqui o comentário de vocês, é muito importante. Também deixa o seu like se você ficou comigo até agora e também se inscreva aqui no canal caso você não é inscrito. Dessa forma vocês conseguem aqui me ajudar a chegar aos 700 inscritos até o final ainda desse mês de fevereiro, e esse é apenas aqui o início desses vídeos aqui que eu quero trazer para vocês, meus amigos. E como eu costumo sempre dizer, a mensagem ela é muito mais importante do que o mensageiro, e até o próximo vídeo.